Então eu queria dizer pra vocês que eu não estarei lá. Estarei cuidando da minha saúde, que é um dia de exame. É verdade. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente foi divulgada aí pelo Léo Dias uma notícia bombástica referente à seleção brasileira, mais especificamente o presidente da CBF. Léo Dias, de posse das imagens do cara pego na fraqueza com a amante em restaurante e tudo mais, fez um escândalo danado exigindo um posicionamento do cara que é casado há mais de 20 anos, e o brasileiro, diante dessa situação, se pergunta: será, meu Deus, que vamos perder mais uma Copa por causa de prochasca? E logicamente, quando eu falo Prochaska, eu não tô me referindo à grande Gisela Prochaska, empresária de sucesso e ex-esposa de Roberto Mochos, mas sim de um outro tipo que, pelo jeito, é o ponto fraco do diretor da CBF atualmente, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Engraçado é que dá para saber direitinho quem é a esposa e quem é a amante. E o pior é que muita gente olha para essa foto e concorda com a desquerida da Caroline, que se morder a língua morre envenenada, né? Só contextualizando, esse cara aqui é o presidente da CBF, que de acordo com as notícias, viajou para a Copa e levou a esposa e a amante. Mas sabe por que as pessoas olham essa foto e concordam com o que ela falou? Não é porque uma é mais bonita do que a outra, afinal a Shakira, a Beyoncé e a Gisele Bündchen também foram traídas. Traição nunca acontece porque faltou beleza. O que chama a atenção é outra coisa, o brilho. Será, senhores, que o problema é o brilho? Eu não sei se a doutora aí do vídeo tá falando isso porque a esposa tá com um semblante meio cansado ali na foto e já a amante, por possivelmente ser mais jovem, não demonstra essa mesma característica, mas eu já tenho que deixar adiantado no vídeo que essa é uma velha tradição dos dirigentes da CBF, senhores. Exatamente. Apesar disso ser considerado um tapa na cara da sociedade por muitos, mas é muito comum o cara se tornar presidente da CBF e automaticamente ativar o modo fera enjaulada. Eu devo inclusive aproveitar aqui para fazer uma menção a Marco Polo Del Nero, e mesmo depois, hoje em dia, que ele não é mais presidente da CBF, mesmo assim ele continua fera enjaulada. Tem até essa foto clássica aí com a jovem senhora, a namorada dele. Com certeza ela não conseguiu resistir aos encantos, porque ele deve ter muitas qualidades. E uma careca simplesmente maravilhosa, né, senhores? Chega até a brilhar de tão bem sucedido que ele é. E esse lindo casal já tá junto há um tempão, e apesar de no caso dele ser diferente, essa é a namorada oficial do doutor Marco Polo Del Nero. No caso desse presidente atual não, ele supostamente quis manter o seu casamento, que já dura sólidos 20 anos, e também, se não fosse pedir demais, ele gostaria de ter uma segunda namorada. E o que aconteceu foi que o Léo Dias ficou sabendo de tudo, que o cara deixou a esposa no México e a amante nos Estados Unidos e fez questão de caguetar, justo no momento extremamente delicado da seleção brasileira, que não tá jogando nada. Mas por um lado isso é até bom, que se perder é culpa do Léo Dias também um pouco. Além disso, eu acho que ele tava esperando que essa bomba aí que ele ia soltar ia entrar nos anais do cara da CBF, mas não foi isso que aconteceu, eu acho, viu? Porque a galera tá falando que ele pagou do bolso dele, tanto pra esposa quanto pra amante, não há motivos pra preocupação e segue o jogo. É só mais um cara bem sucedido, que já é casado há um tempão com a sua esposa, tem filho e tudo mais, e resolveu arrumar uma amante. Isso é bonito? Eu acho que não, mas é mais comum do que a gente imagina, principalmente se for um cara igual esse aí que tá acompanhando a seleção agora. O cara é meio que o chefe da CBF, e você acha que não ia sobrar nada? Sendo que até jogador juvenil já tá passando o rodo desde a base, você acha que o chefe da CBF não ia ter amante? Isso, apesar de não ser bonito, é completamente previsível, e eu acho que existe a forte possibilidade da esposa meio que, se não souber do que tava acontecendo, pelo menos ela já desconfiava, porque somente homens que já inventaram esse negócio de se relacionar com duas ao mesmo tempo sabe como é difícil esconder. Tem que ficar inventando um monte de mentira, o cara acaba gastando dinheiro com a amante e depois não tem como justificar pra esposa, pra onde que tá indo o grosso financeiro do casal. E falando nisso também, geralmente quando o cara tem amante, ele deixa de cumprir um pouco com as suas obrigações íntimas com a esposa, porque é sempre assim, quando o cara conhece uma pessoa diferente, ele quer performar, uma que é pra causar uma boa impressão na amante. E além disso também, quando a pessoa se relaciona há muito tempo com uma só, quando surge a oportunidade de se relacionar com alguém diferente, por ser novidade,
vontade e o cara se sente até mais estimulado, aí até as últimas consequências. Geralmente o que acontece é isso, ele começa a gastar mais energia com a amante do que com a própria esposa, principalmente depois de 20 fucking anos. E não que a esposa seja ruim, se o cara tá com ela há 20 anos, é sinal que ela tem as qualidades dela, mas o cara pode muito bem explicar, dizendo que ele tava muito confuso, as coisas saíram do controle, apareceu uma senhora e foi dentro. Pronto, resumidamente, não tem muito o que ficar falando também, porque o Léo Dias já fez questão de espalhar pra todo mundo, e a mancada maior desse cara aí foi ter deixado a esposa no México e a amante nos Estados Unidos. Tá de brincadeira, meu filho? Não dava pra fazer o contrário, porque a amante tá chegando agora. A prioridade tem que ser da esposa. E isso também se aplica na hora de cumprir as obrigações. Por mais que o casal já esteja junto há um tempão, e nem a esposa também tá tão empolgada assim pra ficar namorando toda hora igual nos velhos tempos, mas não interessa. O homem que quer ter amante não pode dar motivo pra esposa depois ficar enchendo o saco e isso gerar um desgaste no relacionamento. Inclusive, eu sempre faço questão de lembrar desse casal que é o cantor Leonardo com a esposa dele, a mãe do Zé Felipe, e eles já são casados há um tempão e ela, além de sempre ter aceitado as amantes do grande cantor, sempre fez questão de não ficar atrapalhando também, porque não tem coisa pior que isso. Talvez eles até combinaram, um final de semana é da amante e outro é da esposa e todo mundo fica feliz, não precisa separar por causa disso. E se a esposa não aguentar mais a fera enjaulada? O Leonardo, por exemplo, antigamente pelo menos tinha a fama de ser um dos caras mais mulherengos de todos os tempos. O que é melhor, brigar com o cara, separar e criar os filhos longe um do outro, ou simplesmente aceitar e fazer a carinha de quem tá gostando demais? É exatamente esse o cálculo que a esposa tem que fazer. Poxa, será que vale a pena? Já tô há 20 anos, a gente já tem filhos junto e tudo mais. Tá certo que o Lazarento não tinha nada que ter me deixado no México e ter levado a amante pros Estados Unidos, mas isso dá pra se resolver conversando. Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte, e se fosse o contrário? Se fosse uma senhora bem sucedida aí, tipo, sei lá, a Leila Pereira do Palmeiras. Ela é casada com um senhor aí já bem de idade, inclusive ela declarou recentemente que os dois nem moram na mesma casa, e vamos supor que ela fosse a chefe da CBF e o Léo Dias pegasse ela se relacionando com o cara. Muito gato, mas muito gato. Como é que ia fazer? Será que o maridão ia exigir explicações porque ele já tem uma certa idade e isso não é coisa que se faça? Ou ele ia ter que aceitar? Porque é uma senhora bem sucedida e ela tem o direito de ter amante. Se fosse comigo não ia aceitar não, viu senhores? Principalmente num caso desse onde todo mundo fica sabendo. Então é possível que o cara aí da CBF tá tendo uma dor de cabeça nesse momento pra ter que conseguir equilibrar o negócio entre a esposa e a amante, porque por mais que o cara queira continuar casado como se nada tivesse acontecido, mas se der pra manter a amante também, nada mal, né? Agora vai depender da esposa. Se ela for uma pessoa muito apegada e exigir exclusividade e não aceitar esse negócio do cara ficar dando prioridade pra amante, aí eu acho que vai complicar um pouco pra esse cara aí, mas ruim não vai ficar, viu senhores? Porque se o cara é chefe da CBF, tem dinheiro pra levar amante, esposa e todo mundo pra viajar, e a casa caiu só por causa do linguarudo do Léo Dias, isso significa que o cara só tem que tomar mais cuidado, mas não quer dizer que ele vai parar de ter amante, muito pelo contrário, porque vamos supor que o cara queira manter os dois, ele vai dar um tempinho com a amante, nada de exaltações, vamos dar uma maneirada, faz uma média com a esposa, leva ela pros Estados Unidos pra ela não ficar com a cara virada, e assim que o negócio esfriar e aparecer outra notícia mais importante e o pessoal esquecer, amante neles. É aí que o cara vai voltar com toda a disposição do mundo mesmo. Talvez ele não vai ficar pagando de namoradinho igual pegaram ele no flagra no restaurante com a amante. Possivelmente da próxima vez o cara vai tomar mais cuidado pra não dar motivo pra nenhum fofoqueiro ficar espalhando a notícia, mas vai ser dentro, de qualquer jeito. Você acha que uma mera fofoca e a possibilidade disso destruir tanto a carreira e o casamento do cara vai fazer com que ele deixe de ser a fera enjaulada? De jeito nenhum, alguém precisa sofrer as consequências. E como supostamente a esposa prefere ficar em casa cuidando dos filhos, pode ser que ela não possa ficar viajando pra cima e pra baixo, o marido se sente no direito de dar uma de cafajeste de vez em quando. Diz professor Chapeleta que é desses que elas gostam, principalmente as amantes. Ai, porque não sei o que, e não é legal esse negócio do cara ficar se relacionando com jovens atraentes, mesmo ele sendo casado e tendo um torro de dinheiro pra gastar com o que ele quiser. E eu concordo plenamente, isso realmente não é legal, o cara deveria se ajoelhar e pedir desculpa pro bolso tio inteiro por ter dado uma dessa, mas se fosse eu, por exemplo, que estivesse no lugar do cara, eu ia pedir desculpa assim, humildemente, houve um equívoco, não era minha intenção causar esse mal entendido, vamos tocar o barco como se nada tivesse acontecido e na primeira oportunidade ia ser dentro de novo. Teoricamente, se o cara não tá usando o dinheiro da CBF pra ficar tendo esse tipo de comportamento, ninguém tem nada a ver com isso.
A não ser, é claro, a esposa. Mas falando sério mesmo, se eu tivesse no lugar do cara, ao invés de querer arrumar amante e ficar dando uma de namoradinho, pagando hotel e tudo mais, eu ia procurar direto uma profissional. Eu tenho certeza que a esposa ficaria menos chateada se ela soubesse que, ao invés de pagar hotel nos Estados Unidos, o cara simplesmente contratou alguém pra sofrer as consequências momentaneamente, mas não se apaixonou pela guerreira, igual supostamente esse cara aí da CBF. E além disso, tudo vai do combinado também. Não custa nada o cara pelo menos tentar ter uma conversa com a esposa, falar pra ela, ó, a gente já tá junto desde a adolescência, eu te proporcionei uma vida confortável, a gente tem os filhos aí, você tem tudo que você quer, mas agora que eu tô no auge da carreira, será que eu poderia eventualmente, de vez em quando e sem exagero, eu poderia contratar uma profissional que eu mereço, eu venci na vida e eu quero ser recompensado esfregando a minha cara em pessoas aleatórias aí pelo mundo? Aí se a esposa aceitar, maravilha, o cara vai tranquilo, sem peso nenhum na consciência. Agora se ela não aceitar, é porque ela não tem tanta consideração assim pelo marido. É claro que eu falo isso também brincando, né, senhores? Só pra dar aquela dramaticidade. E pra esposa, isso deve ser um tapa na cara. Imagina a pessoa lá cuidou da casa e dos filhos a vida inteira e depois que o maridão ficou bem sucedido, a primeira coisa que ele faz é arrumar uma amante mais jovem e dar prioridade pra ela ainda. É por isso que muitas exigem arrancar até o último centavo do cara e é por isso que resumidamente não compensa, viu, senhores? Nem amante nem esposa. Porque de qualquer jeito a pessoa vai enjoar mesmo depois de um tempo e não vai ter aquela empolgação toda do começo do relacionamento. Então o que adianta? Se emocionar durante um curto período e depois sofrer as duras consequências. Se eu fosse uma pessoa bem sucedida hoje em dia e tivesse opção de escolha, ia preferir ficar solteiro mesmo, só castigando amorosamente profissionais sem compromisso e as mais capacitadas o possível, de preferência aquelas que o Vorcaro contratava. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha que esse fato do cara ter ativado o modo fera enjaulada em plena Copa do Mundo pode atrapalhar o desempenho da seleção brasileira. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Prochaska Júnior, namorada atual do jovem senhor Marco Paulo Del Nero, que em entrevista recente declarou que ela não conseguiu resistir aos encantos dele porque além de ter várias qualidades, ele tem uma das carecas simplesmente mais bolivarianas, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!